Então, bom dia. Eu quero começar dizendo que é um prazer enorme estar aqui com vocês, na pessoa do Wagner, do secretário. Eu agradeço a confiança, Leila, obrigada, né? Por todo mundo que me ajudou a estar aqui hoje. Eu queria dizer para vocês que eu preparei uma trilha para essa apresentação, que eu queria retomar alguns fundamentos a respeito da Base Nacional Comum Curricular, depois trazer uma notícia de qual é o estado da arte, onde estamos agora, e as implicações que nós temos para um currículo, tanto para o currículo no sentido amplo, mas especificamente para os currículos de rede, porque os municípios, sem dúvida, eu tenho a impressão que as três falas serão bastante complementares, mas os currículos das redes municipais eles têm um papel fundamental, não é? É como se nós chegássemos à base de uma escala para a Base Nacional Comum que vai naturalmente acontecer nos municípios. Então, há algumas coisas que nós, do movimento, e eu, particularmente, já tenho pensado. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: como eu vim parar aqui? É bom, né, um encontro, porque você vai vendo muita gente conhecida. Assim, eu tenho uma história de formação de professores, e, por causa dessas, eu fui professora da rede estadual. Então, quando eu me formei, a primeira pergunta que eu me fiz é o que eu tenho que ensinar. E aí eu fui buscando, né? Fui fazendo cursos, fui analisando. Só que, em 20 anos de profissão, essa pergunta não mudou entre os professores com os quais eu trabalho. De verdade, a gente tem uma ânsia por saber o que é que eu ensino agora que eu estou na escola com essas crianças, com estes jovens, com esses alunos, e cuja responsabilidade pela educação está na minha mão. E olha que eu falo da matemática, porque a matemática, aparentemente, ela tem uma estrutura mais organizada, né? No sentido de eu dizer, todo mundo tem que aprender as 4 operações, todo mundo tem que aprender coisas de geometria, todo mundo, e mesmo entre os professores de matemática, essa é uma questão muito tênue. A outra coisa que eu queria falar de como eu vim parar aqui é porque, trabalhando com os professores, eu descobri que, no Brasil, e aí vai todo o meu respeito a todo mundo que falou isso, inclusive eu mesma, esta que vos fala, com a ideia de que o tempo de ensinar não é o tempo de aprender. Essa frase ela é verdadeira num sentido e perigosa em outro. Porque é verdade que hoje vocês estão aqui, ouvirão a nós três, e terão alguma aprendizagem, mas nem tudo, porque se juntará o que nós falarmos com coisas que vocês já conhecem, já viram, já leram, já vivenciaram, produzindo ou executando o currículo que receberam, enfim. E é verdade que a nossa fala não será suficiente para que vocês aprendam tudo. Então, portanto, eu posso dar uma aula muito bem organizada e, naquele momento, eu tenho alunos que não aprenderão. Então, isso é verdade. O problema é que essa frase ela ganhou uma conotação muito complicada. Por quê? Porque o tempo de ensinar não é o tempo de aprender, não pode significar que uma criança, um jovem, passem um ano da vida deles na escola e não aprendam aquilo que é essencial que eles aprendam naquele ano. Porque, senão, isso vai desembocar numa situação que algumas pessoas aqui sabem que eu vivi, de acompanhar um grupo de jovens do ensino médio, num projeto bastante especial que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro, que não precisavam aprender trigonometria e não sabiam o que era triângulo, e eu não estou exagerando. A história foi tão engraçada porque eu dizia, os meninos não sabem o que é triângulo. E o pessoal dizia, Kátia, você está louca, eu precisei gravar. Eu gravei uma aula na qual os alunos literalmente mostravam que eles não diferenciavam um triângulo de um trapézio e precisavam aprender trigonometria. Então, foi assim que eu fui me envolver com o movimento pela Base Nacional Comum.
porque eu acredito, de verdade, que uma base seja necessária. E ela é necessária, inclusive, para nós buscarmos como um elemento de busca da equidade a qual o secretário se referia agora. Então, a Base Nacional Comum, ela não é uma invenção de nenhum governo em especial. A primeira menção à Base Nacional Comum está no artigo 210 da Constituição de 1988. Então, a primeira coisa que nós precisamos parar de brigar é se tem base ou se não tem base, porque, na verdade, desde que a Constituição previu a base, nós costumamos brincar com uma frase do Chico Soares que diz, de uma certa forma, nós estamos na ilegalidade, porque faz muito tempo que nós devíamos ter uma base e não tivemos. Nós tivemos um avanço importante, que foram os parâmetros curriculares nacionais, sem dúvida. Eu sou fã de carteirinha dos parâmetros, né? E até hoje eu acho que, com um passo além, nós teríamos transformado algumas coisas dos parâmetros na base. Mas, no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, também se dizia da base. Portanto, a base é prevista em lei, e ela é prevista em duas leis muito importantes nesse país. Até que, em 2014, a base é incluída como estratégia para cumprimento de 3 metas do plano. Então, daí, sim, colocamos à frente o projeto de fazer a base. E a base tem uma coisa que me chama a atenção. Talvez nunca antes na história desse país nós tenhamos tido um movimento em torno de algo que virou um projeto. Nós passamos por 7 ministros, não é? Nós passamos por 2 presidentes, enfim, seja lá o que a gente considera a respeito disso. Mas o fato é que a base sobrevive como projeto. E a coisa mais bonita que eu tenho visto é que, quando esta equipe, que agora está à frente da base, entrou, não destruiu o que vinha antes, trabalhou a partir disso. Então, talvez nós tenhamos, pela primeira vez, algo que seja uma política de Estado e não um projeto de um governo, né? Para mim, que estou há tanto tempo atuando com educação, isso, de verdade, é um ganho grande. Agora, a base não é um currículo. Eu acho que é bem interessante, quando eu estava ouvindo o Wagner, a Leila, enfim, o próprio secretário, dizer assim, nós vamos precisar fazer o currículo, porque é exatamente esse o movimento. A base é uma parte, né? O Wagner, agora, na fala dele, dizia assim, olha, o currículo é mais aberto, ele trouxe o Rimeno Sacristã para mostrar que o currículo engloba os saberes escolares, a organização dos tempos na escola, se eu vou ter escola de desenvolvimento integral ou não, qual é a metodologia que essa escola pratica, como é que essa escola avalia, tudo isso está nessa grande caixa chamada currículo. Dentro do currículo tem 2 coisas que, às vezes, nós confundimos com o próprio currículo, mas que não podemos confundir. A primeira é a lista de disciplinas que a escola ensina. E a outra coisa é o que os alunos têm que aprender. Essas coisas compõem o currículo, mas o currículo é muito maior do que isso, né? Então, a rede faz um currículo, e as escolas se ligam a eles, mas as escolas ainda terão que fazer os seus planos pedagógicos, que, ao final e ao cabo, traduzem para a realidade escolar aquilo que o currículo da rede operacionalizam aquilo que o currículo da rede prevê. Então, o que é a base, se ela não é um currículo? Às vezes as pessoas dizem, agora vão impor de cima para baixo um currículo nacional. Calma. Primeiro, não é impor. Nós elegemos pessoas que escolheram outras pessoas que fazem alguma coisa que estava previsto em lei. Segundo, não é de cima para baixo, porque a base não vai trazer regionalidades. A base não trará metodologia. A base não dirá como é que vocês organizam os seus alunos.
A base não diz como ensina números e as 4 operações, como fazia, por exemplo, os parâmetros. Por isso, os parâmetros continuarão sendo um documento muito importante, porque eles são muito completos nesse sentido. A base não diz como avalia. Então, essa base serve para quê? Porque ela não diz nada, ela diz quais são os saberes essenciais que os alunos, ano a ano, componente a componente, área a área, precisam saber na sua passagem pela escola. É óbvio que nós não vamos usar a base como um checklist. Esse aqui deu certo, esse aqui não deu certo, esse aqui aprendeu, esse aqui não aprendeu. Mas a base, descrita ano a ano, ela tem uma vantagem que, a meu ver, é ímpar. Por exemplo, uma é olhar para o que o aluno sabe. Então, se a Célia é professora de uma turma de 4º ano e ela recebe os alunos, alguns sabem coisas, outros não sabem, a base descrita nos saberes essenciais permitirá à escola saber melhor como intervir com aquela aprendizagem que ainda não foi feita. Segundo, quando eu tenho um sistema de ciclo, eu sou super favorável ao ciclo, mas o aluno não aprende língua portuguesa no 3º ano. O aluno não aprende ciências no 3º ano. O aluno aprende matemática, história, geografia, arte, movimento, enfim, no 1º, no 2º, no 3º, porque se completa uma aprendizagem no 3º. Eu não posso dizer, não aprendeu esse ano, tudo bem, que o ano que vem ele aprende. Bom que tudo bem que o ano que vem ele aprende, mas o risco é chegar lá no 1º ano do ensino médio sem saber o que é triângulo, né? E por que vocês estão vendo aí que a gente diz que são saberes necessários e não mínimos? Porque mínimo é uma palavra perversa, ela nivela por baixo. E nós temos a expectativa de que a base traga altas expectativas de aprendizagem. Eu conversava agora um pouquinho com a Ana Penido antes da gente começar. E dizia o seguinte, em matemática, por exemplo, se você fizer uma base curricular onde só apareça calcule, encontre, determine, você está trabalhando com baixas habilidades. Porque as altas habilidades estão em produzir textos matemáticos, enfrentar situações, problemas complexas. Então, os saberes essenciais, eles são essenciais não para o 1º ano, não para a educação infantil, mas para a formação integral desse jovem, dessa criança, quando ele sair dessa escola, ele pode decidir a respeito do seu projeto de vida e ele tem condições técnicas para poder conduzir o seu projeto de vida, seja ele de fazer um curso técnico, seja ele de fazer doutorado, essa base tem que dar elementos essenciais para isso acontecer. Agora, também tem na base uma preocupação com o desenvolvimento integral das crianças e os jovens. Não é que se prevê que eu vá dar aula de desenvolvimento integral e aula de língua portuguesa. Eu preciso prever quais são os objetivos de língua portuguesa que garantam que esse aluno tenha capacidade de enfrentar problemas, de se comunicar, que ele seja capaz de ser persistente, de ter um projeto e levar adiante, que ele seja capaz de compreender a convivência com o outro. Então, há uma preocupação, ela se materializa fortemente no texto introdutório, mas deverá vir em cada área do conhecimento e em cada componente curricular. A BNCC, por causa disso, ela definiu 3 grupos de competências gerais que são interconectadas. Competências pessoais e sociais, então, assim, qual é o meu lugar no mundo? Que projeto eu tenho para esse mundo no qual eu vivo? Como é que eu me relaciono com os diferentes? Como é que eu sou diferente em relação a todas as outras pessoas? Como é que eu me posiciono politicamente? Competências cognitivas, então, eu não posso sair da escola sem saber língua portuguesa, matemática, física, química, ciências, enfim. Essa escola está me devendo isso, não é? Porque o Brasil
só tem 14% dos alunos que terminam o 9º ano sabendo o que deveriam saber de matemática. E isso me tira o sono todos os dias, porque é tão interessante, se vocês um dia puderem ver, e eu tenho certeza que a Ana vai falar um pouco disso, a pesquisa que o Instituto Inspirare fez, que mostra que matemática, para os alunos, é um sonho de consumo. Olha que contradição. Eles querem muito aprender matemática, nós estamos negando isso a eles. Então, não posso sair da escola sem saber essas coisas que eu vim buscar na escola, porque, senão, a escola nem precisaria existir. E as competências comunicativas? Eu preciso saber falar, eu preciso saber usar a tecnologia, eu preciso saber me posicionar. Então, essas competências, elas visam a formação humana integral. Por quê? Porque eu quero uma sociedade não só que forme o aluno que saiba fazer coisas mínimas, mas que forme um aluno inteiro, do ponto de vista da humanidade. A base vai ter efeitos, nós imaginamos os efeitos dela, e é o que o Ministério espera, e o movimento tem trabalhado muito com isso. Nós apostamos que vai ter um efeito na equidade. Entendam, ninguém é ingênuo de achar que, com a base, somente a base, nós vamos dar conta de resolver todos os problemas de equidade nesse país. Tem condição de trabalho, tem escolas que, enfim, não têm condições mínimas, tem uma série de coisas estruturais, de gestão, de materialidade, que precisam ser resolvidas. Mas que ajuda. E eu vou dar um exemplo. Eu fui professora de ensino médio, e era muito interessante, porque eu dava aula numa escola do Estado bem grande. Nós éramos 5 professores de matemática no primeiro ano. Nós nunca nos conversávamos para saber o que cada um estava fazendo. Então, estudando numa mesma escola, os alunos poderiam estar aprendendo coisas muito diferentes, em função de nós não sabermos. Sabe a história da lagarta? Quem não sabe o caminho, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, a equidade nós apostamos, porque é tão interessante. A gente diz assim, tem a regionalidade, tem a regionalidade. Tem mesmo, mas tem umas coisas de ciências que, até para eu entender a minha regionalidade, eu preciso saber. Tem umas coisas de política regional que só a história me explica. Tem umas coisas de matemática que são universais, em qualquer país do mundo precisa saber. Então, é preciso pensar assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é a regionalidade, outra coisa é que algumas aprendizagens, por favor, precisam ser garantidas. A outra coisa é a formação dos educadores. Aliás, esse é um ponto nevrálgico. Tanto a formação inicial quanto a formação continuada, elas precisam ser muito cuidadas. Então, vocês têm uma preocupação com o currículo legítima, junto tem que ter uma preocupação com a formação dos educadores, né? Porque pôr um currículo em prática significa ter um professor muito bem formado, tanto lá no seu início como para sempre, né? A outra coisa são as matrizes de avaliação. O Brasil criou um certo problema, não é? Porque a matriz de avaliação quase virou currículo. Então, é muito comum que as escolas organizem o seu trabalho em função do SARESP, em função da Prova Brasil. Tem que ser o contrário. Eu tenho que ter uma proposta clara de ensino, e aí as matrizes de avaliação têm que conversar com as propostas, com aquilo que está na base, para avaliar se nós estamos ou não conduzindo o processo de um jeito adequado. Se conseguimos tirar 14% dos alunos, aliás, incluir os outros 86% de alunos que não sabiam matemática. Os currículos locais, é por isso que nós estamos aqui hoje, porque os currículos locais precisam sofrer modificações, e os materiais didáticos. A respeito dos materiais didáticos, eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, que os currículos locais são super importantes para os materiais didáticos, porque eu escolho um material não porque ele está de acordo com a base, mas porque ele está de acordo com o currículo que eu desejo praticar neste sistema de ensino, nesta escola. Outra coisa, por causa do trabalho no movimento, eu fiz uma pesquisa com 4 livros didáticos bastante bem aprovados no PNLD, no Programa Nacional do Livro Didático.
de matemática, terceiro ano. E aí eu comparei o que o programa dos livros trazia com a ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, e com os PCN, que os livros usam muito os parâmetros curriculares ainda. Gente, eu estou falando de matemática, eu estou falando de uma escola, que é de um livro, de uma disciplina que tem mínima variação, aparentemente, e vou dizer para vocês que 4 muito diferentes. Um ensinava a divisão no terceiro ano, divisão de centena por um número, por uma unidade. Outro não ensinava a divisão. Um tinha fração, o outro não tinha fração. Um ensinava sólidos geométricos quase como um tratado, o outro nem tinha. Um tinha número romano, o outro não tinha. Um ia até números até 999, outro ia até números quase até 10.000. Então, mesmo nos livros de matemática, você tem uma disparidade. Agora, pensa numa prefeitura como São Paulo. Pensa se a prefeitura atua, como eu sei que atua, com uma liberdade bastante grande de escolha do livro. Você pode estar na região da Capela de Socorro, por exemplo, que é bem pertinho lá de onde eu moro. Você tem todas as escolas da Capela do Socorro. Se cada escola adotou um livro diferente, os alunos de uma mesma rede podem estar aprendendo coisas diferentes em matemática, que é a rainha de dizer que tem um núcleo duro. Não tem. Porque, na hora que você escreve o livro de acordo com as suas concepções. Tem que ser assim, mas um mínimo de unidade é preciso ter, né? Como é que a base nacional está agora? A base nacional está assim. Houve a primeira versão. O processo de produção dessa base foi um processo muitíssimo interessante. Houve 12 milhões de contribuições na consulta pública que foi feita entre outubro de 2015 e março de 2016, e essas 12 milhões foram de professores, especialistas, grupos como o Movimento pela Base Nacional, instituições diversas. Houve uma segunda versão muito melhor do que a primeira, diga-se de passagem, ainda que nós pudéssemos trazer muitas críticas. E aí foram feitos seminários estaduais. Alguns de vocês devem ter participado do seminário em São Paulo. Os 27 seminários estaduais trouxeram mais de 9.000 contribuições. O MEC pega isso, contrata um grupo que faz um balanço e produz a terceira versão. A terceira versão foi produzida agora por professores, especialistas e associações científicas. Então, a última versão está na fase final. A gente tem aí a expectativa de que, em abril, ela vá para o Conselho Nacional de Educação, e esse conselho, então, analisa, faz seminários ainda de discussão, entrega para o MEC analisa as considerações do conselho, e a próxima fase é a promulgação, né? Nós estamos esperando que ela seja promulgada para o segundo semestre. E aí começam a entrar vocês, que já estão se antecipando na discussão, o que é muito interessante. Porque a base nacional ela vem do governo federal. Os currículos serão definidos em estados e municípios. O que é interessante é saber que uma pesquisa feita pelo movimento, pela Base Nacional Comum, mostra, e em parceria com o SEMPEC, mostra que a maioria maciça dos municípios e estados tem currículo. Então, vocês não vão começar do zero. Isso é uma coisa importante. Eu acho que esse é um marco que essa base, esse movimento agora precisa deixar no país. Nós não jogamos tudo fora para começar tudo do zero. Nós analisamos aquilo que já temos e vamos prever e produzir documentos que melhorem aquilo que nós já temos, né? E aí, depois, as instituições educacionais, a partir disso, fazem as suas propostas pedagógicas. Vamos falar das implicações para o currículo. O Movimento pela Base fez um estudo que a gente chama de benchmark internacional, porque, assim, o Brasil está atrasado na produção da base, porque outros países já produziram a base. As experiências dos outros países não são para serem copiadas. Então, já marco isso aqui.
tudo que nós estudamos, e o Ministério também, de outros países, não foi para dizer, fazer uma grande cesta e dizer, vou trazer isso da Austrália, isso aqui dos Estados Unidos é bacana, que beleza o Chile. Não, é para aprender com gente que já viveu a experiência. E, pelo menos, evitar erros que eles já cometeram. Nós podemos cometer outros, mas os mesmos, se eles já nos dizem coisas que podem enroscar, então, fomos trabalhar com isso. E nós chegamos a vários pontos, depois no site do movimento vocês podem ver, que são desafios para a implementação. Mas, para essa fala de hoje, eu escolhi 4 que dizem respeito exatamente ao momento que vocês viverão daqui para frente. O primeiro é comunicação e engajamento. Quando o secretário disse, olha, nós queremos ouvir os alunos, nós queremos ouvir as famílias, isso é essencial. Não faz muito tempo eu estava conversando com um grupo de uma empresa, olha que interessante, uma empresa que queria saber da Base Nacional Comum. Na hora que vier, a empresa era ligada com a educação, mas na hora que vieram as perguntas, adivinhem quem fez as perguntas, as melhores perguntas, as principais perguntas? Os profissionais daquela empresa que eram pais. Eles queriam saber assim, mas se a base sai em setembro, o que eu cobro da escola? Mas como eu vou saber se a escola do meu filho está usando a base ou não está usando a base? Então, engajamento dos professores, dos profissionais da educação de modo geral, do pessoal de secretaria de escola, dos pais e dos alunos é um desafio. A elaboração dos currículos locais, eu vou falar um pouquinho mais disso. A formação continuada de professores, de verdade, isso é importante. Vocês já imaginaram a hora que chega uma base e os professores leem e eles dizem assim, nossa, o que está esperado para o meu aluno de 8º ano é muito mais do que ele sabe. O que eu faço com isso agora? Ele precisa de ajuda, porque ele precisa saber que ele não precisa fazer tudo de uma vez, que ele precisa se organizar, que ele vai ter pares avançados, que tem uma discussão. Né? A base não vai ser feita assim em forma transitória. Primeiro eu implemento a educação infantil, depois o 1º ano, depois o 2º, porque senão demora demais. Então, os municípios, as escolas, de modo geral, terão que criar formas de apoio aos professores. E o apoio pedagógico aos alunos. Né? Nós já temos muitos alunos que precisam de apoio pedagógico. Você imagina o sujeito que está no 9º ano e você olha para trás e diz assim, nossa, tem um monte de coisa de 7º que ele não sabe. Tem uma porção de coisa do 8º que ele não sabe. E agora tem que fazer a base do 9º ano. Não é bem assim, mas eu vou precisar criar mecanismos de transição nesse processo, isso é um desafio. Esse é o meu último slide, eu pus ele só para vocês perceberem como é que tem uma organização. E eu queria chamar a atenção de um detalhe. Vocês lembram que eu falei das competências gerais? Que tinham pessoais e sociais, cognitivas e comunicativas? Observem que, se eu não olhar com calma, eu vou achar... E aqui, educação infantil, ensino fundamental. O ensino médio está desse jeito, porque ele ainda está sendo pensado em função da reforma do ensino médio. Mas, se eu olhar rapidamente, eu vou achar que a etapa que corresponde ao ensino fundamental, as competências, desculpem, são as cognitivas e as comunicativas, e que as pessoais e sociais ficaram essencialmente para educação infantil. Engano. Isso é uma questão de desenho, porque as 3 precisam estar nos 2 segmentos e depois também no ensino médio. Né? Ninguém imagina que eu saio da educação infantil ótimo em competências pessoais e sem saber nada de língua, de natureza e sociedade, de coisas de matemática, porque, senão, eu crio um desnível com o 1º ano inimaginável. Do mesmo jeito, eu digo, que bom, a pessoa está formada até os 6 anos, daí para frente é cognitivo e é comunicação. Né? Agora, quando eu tenho pensado muito no que vai ser no depois, né? Porque eu tenho competências que são gerais, eu tenho etapas da escolaridade, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Eu tenho direitos de aprendizagem e campos de experiência para a creche, para a pré-escola, mas, olha, direito de aprendizagem também está aqui.
ou acaba o direito de aprender na educação infantil. É só uma questão de terminologia, né? Porque as áreas dos objetivos, as áreas do conhecimento, elas têm competências específicas, os componentes curriculares de cada área e competências específicas do componente para os anos iniciais e anos finais, organizadas em unidades temáticas, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem que precisam ser garantidos. Então, uma leitura detalhada da base é o primeiro desafio de produzir um currículo a partir da base. O segundo ponto é gastar tempo com o que é relevante. Gente, de verdade, não gastem tempo dizendo que a base vem de cima para baixo, que não é de um governo legítimo. Passa isso. Passa essa parte. Porque essa base não começou nesse governo. Ela começou no outro. Ela está continuando neste governo. As pessoas que mais se envolveram com esse processo estavam na gestão anterior e algumas delas permanecem na equipe de redação. A base não é ilegítima, vamos lembrar, ela está prevista na Constituição. Outra coisa, não começar do zero. Ah, nossa, olha esse currículo aqui, mas, meu Deus, não tem nada a ver com a base. Tem. Olhem, cuidem. Às vezes é só posicionamento de objetivo em alguma série, né? Outra coisa, cuidem do desenvolvimento integral. A Ana vai falar mais a respeito disso, mas eu queria dar só uma pista. Tem duas coisas que garantem o desenvolvimento integral. Uma, sem dúvida, é olhar as competências gerais. A outra, aliás, são três. A outra são os verbos que definem as habilidades, objetivos de aprendizagem. Então, não podem ser verbos muito elementares, porque se eu quero comunicação, eu não posso ter ciência sem leitura, sem produção de texto, nos objetivos. Terceiro, a metodologia. A base não traz a metodologia, mas vocês vão pôr a metodologia no seu currículo. E aí, as metodologias integradoras precisam ser pensadas. Eu preciso pensar assim, que aula eu dou, como é que eu faço a gestão da aula e a gestão da aprendizagem em cada um dos componentes, que núcleos de trabalho comum este currículo vai ter, que garantam o desenvolvimento integral, que não é a mesma coisa que escola de tempo integral. Engajar a comunidade, apoiar os professores e alunos. Eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês, e depois nós vamos ter aí tempo para perguntas. Muito obrigada.